Oi, pessoal! Os cistos de ovário causam infertilidade? Bom, depende muito do que está por trás desse cisto. Então, ou seja, se existe alguma patologia junto com os cistos ou não. Por quê? Existem aqueles ovários cheios de microcistos, que são os ovários multifoliculares, tá? Existem aqueles cistos únicos do ovário que tem um ou dois cistos maiores, que podem ser cistos pós-ovulação, podem ser cistos hemorrágicos, cistos foliculares, tá? Existe também os cistos de endometriose, ou seja, os endometriomas de ovário, que são os cistos espessos, tá? Então, vamos um por um. Paciente com os cistos de ovário, que são cistos simples, que a gente fala, que são cistos únicos, esses tipos de cistos normalmente não atrapalham para engravidar, tá? Porque os cistos de ovulação, eles somem, os pós-ovulação somem, os cistos foliculares também, às vezes não somem rápido, demoram alguns meses para sair, mas normalmente somem, a não ser os cistos maiores, muito grandes, mesmo líquidos, que algumas situações precisam ir para uma cirurgia, mas que não são tão frequentes, tá? Então, esses cistos únicos, né, são os que menos preocupam normalmente. E pacientes com ovários multifoliculares, ou seja, cheios de pequenos cistozinhos, depende se esses pequenos cistozinhos estão associados à síndrome dos ovários policísticos ou não, tá? Então, o que é a síndrome dos ovários policísticos? É quando a paciente tem um desbalanço na produção dos hormônios, tá? Então, o quadro vem junto, esse desbalanço hormonal, daí aparecem esses microcistozinhos nos ovários, mas tem uma distribuição diferente, uma distribuição periférica. Esses ovários muitas vezes são aumentados de volume, a paciente tem outras coisas associadas a isso, pode ter normalmente tem quadros de alteração menstrual, de atraso menstrual, menstruação que falha, aumento de oleosidade da pele, queda de cabelo. Então, assim, essa é a síndrome dos ovários policísticos, quando a gente tem um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, esse ovário multifolicular, ele só tem sentido se está associado à síndrome dos ovários policísticos, tá? Senão, ele pode ser um ovário multifolicular que não esteja repercutindo em nada, tá? Outra situação que a gente conversou é a questão dos cistos de endometriose, que são cistos espessos. Quando a paciente tem cistos de endometriose, na grande parte das vezes, existe endometriose em outros lugares também, e não só nos ovários. E muitas vezes, tem endometriose no peritônio, endometriose no útero, endometriose atrás do útero, que possa também comprometer a motilidade de trompas e a fertilidade, tá? Então, resumindo, se são cistos únicos, né, que normalmente estão associados à ovulação na maioria das vezes, eles normalmente não estão associados a uma patologia, tá? Então, não tem problema nenhum para engravidar. Os ovários multifoliculares, depende muito se esses microcistos estão associados à síndrome dos ovários policísticos, né? Porque daí sim a paciente tem um desbalanço nos hormônios e não ovula todos os meses, então pode dificultar um pouquinho sim. E o terceiro caso, que é o caso das pacientes com endometrioma, que são pacientes que muitas vezes têm endometriose, que é uma doença que normalmente atrapalha para engravidar sim, né? Dependendo muito do grau, tá? Esse é meu recado.